sejam bem-vindos ao Testemunho Direto. Na tarde desta quarta-feira vamos falar das dificuldades das famílias. Começamos por olhar os dados do crédito mal parado. Só em outubro o crédito mal parado, no caso da habitação, atingiu um máximo histórico, 2,3 milhões de euros. São por isso cada vez mais as famílias que não conseguem pagar os créditos à habitação e algumas são mesmo obrigadas a entregar a casa aos bancos. Os dados são então do Banco de Portugal e foram conhecidos esta quarta-feira. Aquilo que queremos saber é a sua opinião sobre este tema. Algum dia deixou de pagar a prestação ao banco? Se tem ou teve algum dia também dificuldades em pagar este ou outros créditos? É aquilo que queremos saber. Já sabe que no Testemunho Direto há várias formas de entrar em contacto connosco e também fazer-nos chegar a sua opinião. Telefone, mais fácil, rápida e entra também em direto aqui no Porto Canal, 229538525 é o número de telefone que deve marcar. Eu repito, 229538525. Já sabe também que pode fazê-lo através de e-mail para o endereço testemunhodireto@sapo.pt ou pode também deixar-nos o seu comentário na página de Facebook do Porto Canal. Também lhe vamos colocando uma questão. No final do programa divulgamos os resultados do inquérito. A pergunta é então aquela que passa também em rodapé. Algum dia deixou de pagar uma prestação ao banco? E o número, se é sim a sua resposta, o número que deve ligar é o 760 300 621. Se a resposta é não, é o 760 300 623. Ao longo desta hora, no Testemunho Direto, vamos também ouvir outras opiniões. Em estúdio temos connosco a doutora Alexandra Dias Teixeira, é advogada de Direito Bancário e Financeiro. Vamos ter a oportunidade de falar mais à frente também neste programa. Antes disso, olhamos então os dados, os números divulgados no relatório do Banco de Portugal e que dizem respeito ao crédito mal parado. Perdeu-se a conta ao número de pedidos de ajuda que chegam diariamente à DECO. O crédito mal parado nos empréstimos à compra de habitação atingiu um máximo histórico de 2,4 milhões de euros e a classe média começa também a ser afetada. Ultimamente temos tido em número crescente pessoas da dita classe média que estão em extrema dificuldade e quando está associado a isso um corte salarial, um desemprego e muitas vezes também um divórcio, é extremamente difícil para as famílias portuguesas cumprirem com os seus créditos. Desemprego, cortes salariais, divórcios são as causas apontadas para este problema que está a atormentar muitas famílias portuguesas. Para algumas, já só a insolvência é a única solução. Em alguns casos, nós temos inúmeros pedidos e muitos não podemos fazer mediação extrajudicial porque já não existem rendimentos ou então a situação já está em tribunal e já não há rendimento suficiente para renegociar. E quando se atinge esta situação, muitas vezes nós próprios indicamos o caminho da insolvência singular às pessoas, porque será a única via que dispõe para poder encontrar uma solução e poderem eventualmente recomeçar do zero ou fazer um plano de pagamentos. Além do crédito mal parado nos empréstimos à habitação, também um mal parado das empresas atingiu um recorde com destaque para as empresas do setor da construção. Queremos ouvir a sua opinião sobre este tema. Algum dia deixou de pagar a prestação da casa? Deixou de pagar este ou outros créditos ao banco? É a sua opinião que queremos ouvir também nesta tarde. Já sabe, 22-953-8525. Eu repito, 22-953-8525 é este número de telefone que deve ligar para entrar então em direto connosco aqui no Porto Canal. Comigo tenho já a doutora Alexandra Dias Teixeira. Obrigada por estar connosco no Testemunho Direto. Aquilo que lhe pergunto é se de facto, olhando para estes dados do Banco de Portugal, olhando também para a sua experiência, se nota que este tipo de casos de pessoas que não conseguem pagar estes ou outros créditos se tem de facto aumentado nos últimos anos. Bem, este aumento do crédito mal parado não é de agora, não vem do ano 2012 para 2013, já decorre de alguns anos para cá. Inclusivamente, o aumento mais significativo até ocorreu de 2011 para 2012. Poderá ter coincidido inclusivamente com o pedido de auxílio financeiro prestado pela Troika. Em termos comparativos, para percebermos aqui qual a grandeza destes números e o aumento exponencial que se tem verificado ao longo destes anos, em 2011 o crédito mal parado era no valor de cerca de 11 mil milhões, em que 2012 passou para cerca, isto falei em números arredondados,
para 15 mil milhões e neste momento estamos com crédito mal parado à volta dos 17 mil milhões. Portanto, isto tem sido um número cada vez mais galopante, que reflete, obviamente, o contexto do país, do contexto da austeridade, das dificuldades económicas que as famílias têm sentido, do sobreendividamento, que é muito produto da facilidade do crédito que ocorreu nos anos 80 e 90. Neste caso, os bancos fecharam, por assim dizer, a torneira do crédito, de certa forma? Sim, fecharam significativamente, maioritariamente para as empresas do que propriamente para o crédito à habitação. E também se verifica aqui na reportagem que o crédito mal parado, a maior fatia ainda é das empresas e não das famílias. Sim, falamos de cerca de 12 mil milhões referente às empresas. Exatamente. E nessa fatia 92% é das pequenas e médias empresas, o que demonstra desde já que tem reflexo a nível da atividade económica do país. Doutora Alexandra, já vamos voltar também ao comentário, como vem também ouvirmos outras opiniões desta tarde. Ao telefone tenho já o engenheiro Reis Campos, ele que é presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas. É um dos setores também que sofre com esta questão do crédito mal parado e das questões do crédito às empresas. Aquilo que pergunto, Sr. Engenheiro, é se de facto esta questão do mal parado é um problema em si só para o setor da construção civil, mas se é também um problema futuro na questão das empresas que ainda conseguem investir. Muito boa noite. Neste momento nós temos, foi dito na peça há pouco, temos duas situações: o crédito à habitação das famílias, dos particulares, e o crédito à construção e ao imobiliário. O que se passa neste momento é que o incumprimento ao nível das famílias é menos expressivo. Como foi dito, nós desde o final de 2011, o crédito à habitação diminuiu 8 mil milhões de euros e o mal parado aumentou cerca de... Aliás, o mal parado neste momento, no caso das famílias, é da ordem dos 2,3 mil milhões. E estamos a falar dos empréstimos para os particulares. Mais grave é o que se refere às empresas. Estamos a falar hoje do endividamento das empresas de cerca de 31,9 mil milhões de euros e o mal parado não tem parado de subir e neste momento cifra-se em 6,5 mil milhões. Estamos a falar só do setor da construção e do imobiliário. E reflete naturalmente o estado das empresas, as dificuldades que têm de entregar os seus imóveis para cumprimento das suas obrigações, das dificuldades nas garantias de financiamento, que em alguns casos são abusivas por parte da banca, e isto reflete, no fundo, a falta de financiamento, por um lado, um Estado que não investe e que não paga a tempo e horas. Esta situação é agravada também, como é conhecido, pela falta de trabalho, dos preços que são, muitos deles, anormalmente baixos, e neste momento um Estado que devia aproveitar ainda fundos que tem da Comunidade Europeia, ou seja, que vêm inseridos no CRAN e que neste momento não têm sido aproveitados. Nós estamos a falar, por exemplo, nos 2 últimos anos, de obras que foram postas a concurso no valor de 3 mil milhões e foram adjudicadas 1,5 mil milhões, ou seja, metade das obras que são postas a concurso são aquelas que são adjudicadas. Portanto, este fenómeno, digamos, do mal parado é um problema grave para as empresas, para a banca, para o país, é um fenómeno em termos dos particulares, em termos do crédito à habitação, já atingiu, na minha opinião, o seu limite. O comportamento da banca, por um lado, foi diferente, tem sido diferente, e ao negociar tem ajudado a resolver parte deste problema, e também a situação das famílias que estavam mais endividadas. Neste momento, a situação é menor, é menos mal. E no caso da construção de que fala, no caso da construção, que lhe pergunto, quando fala aí que são precisas outras políticas, fala no CREN, fala de investimentos, na sua opinião, é pelo lado da reabilitação que o Governo deve ir, no caso do setor da construção, para conseguir salvar as empresas? Naturalmente que há duas áreas que nós temos reclamado e que faz parte daquele acordo, daquele compromisso que nós, Confederação da Construção e do Imobiliário, digamos, protocolamos com o Governo.
medidas, e nessas medidas estavam algumas que são essenciais. Dessas 52, e que neste momento o Governo diz que vai cumprir, e tem uma série de medidas até ao fim do ano para resolver. Duas delas, que eram as mais importantes, uma era, no caso do investimento público, aproveitar esses dinheiros do CREN, que ainda há pouco tempo se cifrava em cerca de 3 mil milhões do CREN anterior, aquele que terminou em 2013 e que eventualmente terá mais 2 anos de vigência. Por outro lado, a reabilitação urbana. A reabilitação urbana nós hoje temos um património edificado do qual 29% está degradado. Estamos a falar de 1,5 milhão de fogos que está neste momento em situações ou prédios devolutos ou prédios a necessitar de obras urgentes. A reabilitação urbana tem sido reclamada por todos, é transversal à sociedade portuguesa. As autarquias fizeram eco nas suas campanhas eleitorais, tomando como iniciativa de ser prioritária esta questão da reabilitação urbana. Agora, a reabilitação urbana necessita ainda de fechar o seu ciclo. Tem o problema das rendas, que foi resolvido, não estou a discutir se foi bem resolvido ou mal resolvido, mas foi resolvido em termos de lei. O regime jurídico da reabilitação, portanto, o regime jurídico da reabilitação urbana também é uma legislação que já existe. A taxa liberatória, conseguiu-se que hoje uma taxa autónoma para o arrendamento, mas há uma questão que falta, que é a criação de um programa de financiamento para os particulares. Sem isso faz parte de uma das medidas do nosso compromisso, e que o Sr. Ministro se comprometeu até ao final do ano a pôr em prática esse novo programa, e que é, no fundo, permitir que quem tem prédios, estamos a falar das grandes cidades, Lisboa, Porto, Braga, enfim, aquelas cidades onde os prédios estão mais degradados, arranjar um plano, um programa de financiamento para os particulares, que tivesse incentivos, no caso de ser esse financiamento para arrendamento. Como sabe, hoje nós não temos o mercado de arrendamento, somos o segundo país da Europa com menos arrendamento, e, portanto, esse será, na nossa opinião, um mercado que a Troika aconselhou, que o Governo deu o seu acordo, e, portanto, nós estamos a falar de um volume de negócios para os próximos anos de 26 mil milhões de euros. Engenheiro Reis Campos, muito obrigada pela sua opinião. Fica então esta ideia, então este programa aqui defendido pela ECOP. Muito obrigada pela sua opinião também neste testemunho direto. Aquilo que lhe pergunto também, doutora Alexandra, daquilo que conhece da relação com os clientes, com as pessoas que estão de facto em dificuldades, e em relação com os bancos, é fácil negociar com um banco, quer seja um particular, quer uma empresa? Depende do ponto em que o crédito esteja. Convém tentar negociar com o banco antes de entrar em cumprimento, e aí existe obviamente abertura da parte do banco em negociar uma nova forma de pagamento a nível de taxas de juros, de prazo, e essa abertura é cada vez maior, até porque o próprio Governo implementou 2 medidas no início deste ano, de forma, digamos, a obrigar os bancos a fazerem essa negociação. São 2 medidas de caráter extraordinário, em que obrigam, digamos, por si só o banco a fazer um plano de ação para o cliente, nomeadamente quando verifica que o cliente poderá estar a entrar num nível de endividamento preocupante. E existe uma outra medida chamada PERSI, que obriga o banco, antes de optar pelo acionamento judicial do cliente, em negociar com esse cliente uma forma de deixar de existir incumprimento e de evitar a perda da casa. Já vamos voltar também a falar, doutora Alexandra. Temos outra opinião para ouvir também neste testemunho direto. Ao telefone junta-se também a nós o doutor Luís Rocha, economista. Muito boa tarde, Sr. Doutor. Aquilo que lhe pergunto, olhando para estas dificuldades, percebemos que há dificuldades em pagar créditos, quer do lado das empresas, quer do lado das famílias. Aquilo que lhe pergunto, e olhando para o historial português, é que se de facto também o mau exemplo do Estado foi seguido pelas empresas e pelas famílias. Boa noite, antes de mais nada, e obrigado por esta oportunidade.
Bom, isto estava por uma questão que envolve variáveis muito diversificadas. Porque, repare, isto foi todo um modelo económico que o país seguiu nos últimos anos que redundou na situação atual que nós temos. Todo o modelo económico muito baseado no imobiliário, no betão, seja a nível de obras públicas, seja a nível do investimento privado, resultou em investimentos muito grandes, muito vultuosos, isto no âmbito do investimento total, que é a componente do PIB, investimento esse que foi todo muito alavancado a crédito. Bom, e repare, houve vários fatores que tiveram a ver com isto, designadamente uma situação que se arrastou durante muito tempo de taxas de juros artificialmente baixas. Isto acontece até por conveniência dos próprios poderes políticos. Os poderes políticos, na falta de políticas adequadas de rendimentos e preços de distribuição do rendimento, optam por uma taxa de juros artificialmente baixa, porque é algo que põe as pessoas a consumir de forma alavancada, através da utilização do crédito. E quando as taxas de juros são baixas, isso constitui um incentivo às pessoas e às empresas para se endividarem, os agentes económicos no seu conjunto, constitui também um incentivo à banca para conceder cada vez maior crédito, dado que tenta compensar com o efeito de volume a redução na margem financeira unitária. Bom, isto redunda em que no hipercrescimento de um setor, neste caso o setor da construção civil e do imobiliário, que neste momento está claramente sobredimensionado, e quando é necessário um processo de ajustamento, o que a gente vê, assistimos em todo este conjunto de falências de empresas, porque a partir do momento em que o crédito deixa de existir, portanto começam a aparecer falências e a partir daí o desemprego. Bom, uma coisa atrai a outra, aumento do desemprego implica depois aumento de incobráveis e a banca neste momento está-se a ressentir com isso. E Dr. Luís Rocha, esse modelo económico de que fala, aí esses pontos todos que aponta, é um modelo económico que está a ser corrigido? É essa a pergunta também que importa, ou a resposta que importa perceber, que esse está a ser corrigido? Eu espero bem que sim, repare, nós vemos os indicadores que a gente vê ultimamente na economia, é que, repare, há uma queda muito grande do investimento, e isso por um lado é preocupante, mas por outro lado essa queda é fundamentalmente no setor da construção, que representava, que tinha um peso muito grande no investimento e que está a cair, continua a cair. Vemos já algum crescimento de investimento na componente das indústrias transformadoras. E isso é bom, isso indicia que a economia está a virar para o setor de bens transacionáveis. Porque, repare, a questão é esta, o investimento no imobiliário, de uma maneira geral, não é um investimento que se pague por si. Não é sempre assim, obviamente, mas de uma maneira geral não se paga por si. Portanto, é um investimento cujo contributo para o crescimento do produto, cuja alavancagem do crescimento do produto é muito pequena. Daí que é muito importante que a economia ajuste para um outro modelo e para um modelo mais virado no setor de bens transacionáveis. Nós vemos que isso está a acontecer pelo crescimento que se tem verificado nas exportações, que permitiu inclusivamente que neste momento o país já não tem um déficit externo, pelo contrário tem um superávit externo, cuja tendência, a acreditar nas previsões que ontem vieram ao longo do Banco de Portugal, será para subir nos próximos anos. Portanto, isso, por um lado, é positivo. Agora, temos um problema social. Temos um problema social porque há um grande volume de desemprego que veio em grande medida deste setor, do setor não transacionável e principalmente do setor da construção civil, e que vai ter que ser absorvido e que há alguma dificuldade em absorver. Obviamente que isto gera depois todo um conjunto de problemas sociais, gera imparidades na banca, gera a falta de pagamentos das prestações da casa. E olhando para esse problema social de que fala, olhando para esse desemprego, olhando para essas questões de que coloca, pergunto-lhe se a situação não pode piorar, o caso do incumprimento, tendo em conta, por exemplo, algumas medidas do Orçamento do Estado. Aquilo que está em cima da mesa, estamos a falar de cortes nos salários da função pública, cortes também no rendimento dos pensionistas e reformados. Não pode, de certa forma, isso levar também a casos de incumprimento dessas classes em particular? Repare, qualquer medida restritiva a nível do Orçamento do Estado, obviamente, tem sempre efeitos recessivos. A questão está se, de facto, isso será ou não compensado por outros
setor da economia que esteja mais dinâmico. Nós temos neste momento um setor da economia que vem apresentando algum dinamismo, que é o setor exportador, que neste momento ainda não tem capacidade para absorver a mão de obra que está disponível, que veio dos outros setores, mas que se espera que de facto venha a absorver. Estas coisas levam tempo e o problema é o durante. O durante é que é dramático e que, com todos os problemas sociais que isso gera e com o desemprego que graça. Portanto, vamos ter situações com alguma gravidade a nível dos cidadãos e a nível das pessoas. E repare, quando a pessoa deixa de pagar a prestação da casa é porque já está num desespero completo, porque quando deixa de pagar a prestação da casa já deixou de pagar os impostos, já deixou de pagar a mercearia da esquina, já deixou de pagar uma série de coisas. Portanto, e a casa é a última coisa que ele deixa de pagar. Portanto, são pessoas num claro desespero que deixam de pagar a casa e que, no limite, entregam a casa à banca. E isto é tanto mais grave, quer dizer, em termos sociais, quanto a partir do momento em que a banca executa a hipoteca, os bancos não estão, obviamente, interessados em serem proprietários imobiliários. A tendência da banca é colocar os imóveis à venda, pressionando desde logo também os preços para a baixa por via disso. Mas se venderem a um preço inferior que não permita cobrir o crédito que tem, a pessoa não se liberta por si só disso, continua a ficar devedora do diferencial. Portanto, são situações de facto muito graves que exigem algum acompanhamento a nível de poderes públicos, a nível de instituições de solidariedade e todo um conjunto de instituições viradas para isso, mas que se vai atravessar nos próximos anos. Agora, este é o preço que nós pagamos por toda, isto foi falado há pouco pelo engenheiro Reis Campos, há aqui uma falha muito grande no nosso modelo, é que todos estes incentivos que se deram para a constituição, Dr. Luís Rocha, estou com alguma dificuldade em ouvi-lo, mas penso que fica o essencial também da sua opinião. Algumas dificuldades a marcar este final da chamada, mas fica esta a ideia. Doutora Alexandra Dias Teixeira, concorda que de facto houve aqui uma questão de inflacionar o mercado, uma questão de um modelo económico errado que nos levou também aqui? Concordo. Houve realmente uma focalização da nossa economia no setor da construção civil e à volta de todo esse setor desenvolveram-se atividades paralelas que neste momento estão a ser fortemente afetadas com a grave crise do setor imobiliário. Vamos também voltar ao comentário também daqui a pouco. Antes disso, ouvimos também a opinião dos nossos telespectadores. Já disse que pode nos ligar para o 22-953-8525. É este o número que deve ligar para entrar em contacto connosco. Pode também fazê-lo através da página de Facebook do Porto Canal ou através do e-mail testemunhodireto@sapo.pt. Ao telefone tenho já um telespectador. António Vieira é reformado, liga-nos de Braga. Muito boa tarde, António. Qual é a sua opinião sobre este tema? Boa tarde, os meus cumprimentos ao programa. E quero chamar a atenção para o seguinte: estas dívidas não acontecem por obra e graça do Divino Espírito Santo. Estas dívidas acontecem porque quem as instigou na sua gênese foi a banca, o Estado e aqui uma entidade que não é visível, mas que palpita nos juros, que é o capitalismo de essência rentista. Este capitalismo de essência rentista acentuou-se nestes últimos 20 anos. Foi ele quem instigou, quem incrementou, em primeiro lugar, a dívida pública. Se reparar, em 1985, a nossa dívida pública representava 40% do nosso produto interno bruto. Era uma coisa razoável. Com a integração de Portugal na então Comunidade Económica Europeia e depois na União Europeia, esta dívida pública acentuou-se a partir do ano 2000. Em 2000 representava 60% do PIB e, curiosamente, ela passou de 2008 para 2012 para o dobro. No final de 2012, ela representava 120% do produto interno bruto. Isto significa que houve aqui entidades obscuras, direi mesmo mafiosas, que através de esquemas mafiosos, passo pleonasmo, grosseiro, fizeram tudo para, portanto, incrementar
esta dívida pública? Este incremento da dívida pública, este aumento da dívida pública teve consequências na economia. Por exemplo, a falência do BPN tem a ver com esta coisa. Portanto, isto está a gerar desemprego. Falou-se aí que, de facto, o modelo de desenvolvimento económico direcionou-se para o setor da construção civil e não foi por acaso, porque aí está, no setor da construção civil, está aquilo que o Dr. Paulo Moraes chamou, e muito bem, o triângulo negro, porque foram as tais decisões que se tomaram a nível de autarquias, a nível de setor imobiliário, a nível, digamos, dos testas de ferro do setor bancário. Portanto, tudo isso gera dívida. Este problema assenta em pressupostos errados em termos de modelo de desenvolvimento económico, e o problema está no modelo financeiro, da estrutura financeira. Como sabe, Portugal teve tradições, através das suas irmandades e confrarias, teve tradições no mutualismo, nos sistemas financeiros de mútuo auxílio. Até 1843, as populações rurais, sobretudo, pediam dinheiro emprestado às irmandades e às confrarias. O que é que acontece? Esses empréstimos, sobretudo as confrarias de subsídio, não honoravam muita dívida, portanto, os juros que se pagavam eram na ordem dos 2%. Depois veio a banca comercial, o grande funanado, o cabralismo, que fez com que as caixas fortes da banca comercial abocanhassem Peço-lhe que termine, por favor, António Vieira. A massa financeira. Nós chegamos, é preciso analisar bem a gênese da dívida e, sobretudo, da dívida pública. Portanto, há que enverdar por outros modelos de estrutura financeira, de financiamento da economia, e sugiro que se enverede pelo sistema financeiro de essência mutualista, de mútuo auxílio, e isso é fácil. Aliás, as associações mutualistas já há muito tempo que vêm reclamando dos governos medidas... António Vieira, peço-lhe que termine, por favor. Eu dou-lhe um exemplo. Braga tinha uma caixa económica da sua Associação de Socorros Mútuos, que tinha 80 mil associados nos inícios do século XX e resolveu o problema de muitos comerciantes de Braga. António Vieira, fica então essa ideia. Agradeço-lhe a sua participação também no Testemunho Direto. Muito obrigada pela sua participação. Fica essa ideia. Avançamos também ao encontro de outros telespectadores. Peço-lhes só que sejam breves também nos vossos comentários para que possamos ouvir toda a gente. Ao telefone tenho já outro telespectador, Eduardo Silva, é desempregado, Liga-nos de Gaia. Muito boa tarde, Eduardo. Qual é a sua opinião? Muito boa tarde e obrigado pela oportunidade de falar deste assunto. O problema é o seguinte: eu, portanto, neste momento encontro-me desempregado, portanto, enquanto estou desempregado, estou com o fundo de desemprego e ainda vou sobrevivendo. E pronto, agora, o que me tira o sono é quando me acabar o fundo de desemprego, que é em 2015, março de 2015. Não sei se nessa altura irei para a pré-reforma, se terei direito à pré-reforma ou não. De qualquer maneira, para a reforma é muito pouco, já me estou a ver com muita dificuldade em pagar a prestação bancária e portanto, eu queria saber, relativamente ao modelo número 65 da Constituição da República, um cidadão tem direito a uma habitação, se eu poderia ser desalojado, porque, portanto, no que diz no Código Civil é que a gente temos direito, qualquer cidadão, a uma casa com um mínimo de comodidade para mim, para os meus familiares, não é? Neste caso tenho 2 filhos, ainda menores, e a minha esposa, não é? Que trabalha, mas também ganha um salário que já não aumentado há 7 anos. Pronto, os patrões agora aproveitam-se da situação, pronto, engordam mais, não é? É o caso do patrão dela. E pronto, e a gente está-nos a ver com dificuldade. Agora, não sei o que eu poderia fazer e gostava que me aconselhasse. Ok, muito obrigada, Eduardo Silva. Vamos tentar responder também à sua questão. Julgo que é um telespectador que ainda não entrou em cumprimento, pelo que sei, é apenas um receio do que possa vir a acontecer e para nos ajudar melhor, doutora Alexandra Dias Teixeira, o que é que uma pessoa nesta situação pode fazer? Ainda não entrou em cumprimento, há de facto esse risco de poder vir a acontecer. O que é que aconselha nestes casos às pessoas a fazerem?
o que deverá fazer o quanto antes, estando obviamente preocupado com a situação de desemprego que atravessa e não sabendo antemão se de hoje para amanhã terá a oportunidade ou não para continuar a pagar a prestação bancária, como o Sr. Eduardo referiu muito bem. Deverá contactar o mais rapidamente possível o seu banco e tentar negociar novas condições do empréstimo que tem. Tentando negociar eventualmente uma prorrogação do prazo de pagamento do crédito de forma a diminuir-lhe o valor da prestação mensal, tentando negociar um outro valor de taxa de juro que também se possa repercutir nesse valor a pagar ao final do mês, pode pedir uma moratória, ou seja, deixar de pagar ou interromper os pagamentos do empréstimo bancário durante um determinado período de tempo. E sem penalização. E sem penalização. Existem já essas formas de negociação e a banca está aberta a negociar nesses termos. Agora, eu volto a realçar que realmente é importante que não entre em cumprimento, porque entrando em cumprimento é mais difícil negociar com o banco e, portanto, a cautela deveria tentar desde já uma forma de minimizar essa prestação mensal. Vamos também a oportunidade de ler aqui outro dos comentários de outro telespectador que nos chega através de e-mail. O nosso telespectador Jorge Raimundo diz o seguinte, passo a ler. Penso que numa situação em que se torna impossível o pagamento da prestação da casa por motivos devidamente justificados, a casa deveria ser entregue ao banco. Se o valor da dívida for inferior ao valor do pagamento da casa, porque a entidade financeira avaliou, a dívida deve ficar liquidada. Assim seria uma forma também de penalizar o fácil acesso ao crédito que foi política bancária durante muito tempo para atingir objetivos e assim pagar chorudos prémios aos seus diretores e apresentar lucros fictícios, porque até aqui toda a legislação tem sido tendencialmente favorável aos lobbies e aos grandes grupos financeiros, ficando sempre prejudicados os proprietários das casas. É então a opinião do Jorge Raimundo, vem através de endereço de e-mail, testemunhodireto@sap.pt. É então este endereço que deve usar para deixar a sua opinião ou o telefone 22953-8525. Doutora Alexandra Dias Teixeira, olhando esta opinião deste telespectador, há de facto uma grande diferença, ou seja, entre quem emprestou dinheiro, entre quem pediu emprestado, esta relação não é de igual para igual? Não é, obviamente que não é uma relação de igual para igual. O poder de negociação, desde logo, é diferente, como é óbvio, não é? Porque quando as pessoas tentam negociar com o banco novas condições é porque já estão numa situação fragilizada e, obviamente, que existe um poder maior da parte da banca em negociar estas situações, porque, no fundo, têm uma garantia, quando é no crédito à habitação, sobre aquele imóvel e que, se de hoje para amanhã o cliente entrar em cumprimento, podem assinar essa garantia de forma a reaver o dinheiro emprestado. E esta questão dos montantes faz sentido quando falamos, por exemplo, num valor, quando é já um pequeno valor muito abaixo daquilo que é a avaliação? Faz algum sentido poder fazer isto ou de facto é quase uma utopia achar que o banco pode ser entregue e que a dívida fica saldada? Essa é uma situação muito interessante e, aliás, tem sido discutida nos últimos tempos nos tribunais. Até começou em Espanha, inclusivamente. Houve até um caso em Portugal também. Houve um caso em Portugal, mas que depois não teve seguimento e não fez, como se costuma dizer, jurisprudência. E percebe-se porquê. Por um lado, entende-se que se o banco fez a avaliação do imóvel de um determinado valor que justificava o empréstimo daquele valor, portanto, o banco estava a assumir que aquele imóvel teria valor suficiente para correr o risco daquele empréstimo. No entanto, as circunstâncias alteraram-se, o mercado imobiliário alterou-se e os imóveis efetivamente desvalorizaram-se. E, portanto, quando é proposto ao banco a entrega da casa para liquidar aquele empréstimo, obviamente que também se compreende que o banco faça a avaliação atual do imóvel para verificar o que é que poderá abater ao empréstimo em si. Portanto, é uma situação realmente interessante, percebe-se os pontos de vista quer de uma parte, quer da outra, mas penso que é razoável a liquidação ser feita com base no valor atual do imóvel, porque é nessa data que se está a colocar a questão da liquidação do empréstimo. Isso já acontece ou ainda não? Essa questão de ser o valor atual? Já, maioritariamente, o banco faz a liquidação do empréstimo pelo valor resultante da avaliação atual. E olhando para aquilo que acontece, de facto, este número crescente de casas que são entregues aos bancos em situações de incumprimento, estão os bancos a tornar-se grandes senhorios no país?
Efetivamente, eu penso que a situação foi mais preocupante. Eu tenho ideia que os últimos números referem que as dações a pagamento ao banco, ou seja, as entregas das casas ao banco para pagamento do crédito à habitação, têm vindo a diminuir. Portanto, isso é efetivamente uma notícia positiva. Agora, cada vez mais, se existir efetivamente um aumento, da austeridade, creio que as famílias portuguesas vêm-se com dificuldades cada vez maiores e confrontadas com a solução de entregar a casa ao banco para se verem livres do crédito à habitação. Já vamos voltar também ao comentário, lembrar apenas os nossos telespectadores que ao longo do programa vamos também, passando em rodapé, a pergunta para a qual deve ligar e também responder. A pergunta desta quarta-feira é se algum dia atrasou uma prestação então da casa. Já sabe que se a sua resposta é sim, deve ligar o número 760 300 621. Se a sua resposta é não, deve ligar o 760 300 623. Entre também em contacto connosco para nos dar a sua opinião sobre este tema. O crédito mal parado, ficamos hoje a conhecer números que bateu recordes em outubro e está já nos 2,3 milhões, aliás, de euros. A sua opinião também sobre este tema é importante. Ligo 229538525. Eu repito, 229538525. Comigo em estúdio tenho a doutora Alexandra Dias Teixeira, é advogada, também especialista em direito bancário e financeiro. Sra. Doutora, falávamos aqui destas questões da insolvência, que é também um dos casos que está depois associado aos endividamentos. Na peça víamos, de facto, esse conselho que a Associação de Defesa do Consumidor, muitas vezes em situações de limite, aquele conselho que dá às pessoas que já não têm mais alternativa é acionar um processo de insolvência. É também uma nova forma de resolver os problemas, a questão da insolvência particular, a nova legislação que permite, de facto, essa insolvência. O processo de insolvência tem vindo a ser uma solução para a maioria das famílias portuguesas que se vêm confrontadas com situações de incumprimento. Porquê? Porque o processo de insolvência permite, através da liquidação dos bens que essa família tem, pagar aos seus credores e permite ainda mais. E penso que será aqui que existe uma grande vantagem para as pessoas que estão numa situação de incumprimento e não têm rendimento disponível para fazer face às suas obrigações, às suas responsabilidades, que é o facto de, vendido o património que têm, existindo ainda dívida para pagar aos seus credores, podem recorrer a uma figura chamada a exoneração do passivo restante, que consiste em lhes ser concedida um perdão das dívidas ao fim de 5 anos. Há exceções, desde logo, o crédito do Estado está assegurado e nunca é perdoado e terão sempre que o pagar. Mas dos credores comuns, digamos, a banca, propriamente dita, fim dos 5 anos e depois de pagarem uma determinada quantia que será fixada pelo juiz no processo de acordo com o rendimento disponível que essas famílias têm, o que está pago será entregue aos credores. É uma espécie de começar do zero, de uma segunda oportunidade? Exatamente, costuma-se chamar um fresh start, que é para não ficarem eternamente com essas dívidas e poderem começar de novo a vida em termos patrimoniais e em termos económicos. E, portanto, penso que será esta figura que é apelativa ao facto de as famílias poderem, portanto, socorrer-se do processo de insolvência de forma a resolver a situação de endividamento. Ouvimos outra opinião também nesta tarde, uma telespectadora que nos liga de Cascais, não quer para já identificar-se. Muito boa tarde, qual é a sua opinião sobre este tema? Boa tarde, como está? Passou bem? Muito bem, obrigada. Hoje queria perguntar à doutora Alexandra, que é um assunto do meu filho com a minha nora, zangaram-se. Ele está lá em casa e ela está nos pais. Entretanto, a casa é da Câmara e ele deixou de pagar umas e ela pagou outras, depois ele tornou a pagar, depois, e ela está a continuar agora a pagar, a ver se realmente a casa fica, porque ela tem uma neta, e a ver se a casa realmente fica para alguém que não fique para o banco, que já está no banco. Eu perguntava à sua doutora, neste caso, o que é que se faz e como e qual é a solução disto, que eu ando assim muito preocupada também, porque era preferível ir para a minha neta do que realmente ir para o banco.
Não desligue, porque penso, não sei se a doutora, para responder à sua questão, terá que lhe fazer outras questões, por isso peço-lhe que não desligue a chamada. Está muito bem. Não sei se a doutora se precisa... Eu penso que a dúvida que coloca aqui não é propriamente a questão de endividamento, mas é sim numa questão de divórcio, ou se um dos elementos do casal poderá salvaguardar a casa. Será essa a questão? Não eram casados, eram juntos. Portanto, é a mesma coisa, não é que estarem casados. E o empréstimo junto do banco será conjunto? Será conjunto, exatamente. Pronto, então eles zangaram-se, ele está lá em casa e ela está nos pais e ele depois pagou umas, outras não pagou e ela está a querer pagar a ver se realmente consegue a casa, como tem uma netinha e tudo. E como estas casas eram casas de câmara, portanto, não sei se é um assunto à parte das outras que eles viu, não é? Eu queria saber assim qualquer coisa. Vamos tentar então responder. Muito obrigada pelo seu testemunho também nesta tarde, Sra. Doutora. Penso que o conselho que disse há bocado se calhar serve um bocadinho para esta questão de ir ao banco. Exatamente, isto falando em termos abstratos, porque obviamente necessitaria de elementos mais concretos para dar uma resposta de forma correta e exata. Portanto, essas duas pessoas compraram uma casa com recurso do crédito à habitação e se uma delas pretende assegurar ficar com a casa, obviamente também terá que ter noção que terá que assumir o empréstimo na totalidade e sozinha. E tem que haver acordo entre os dois, primeiro de tudo, não? Primeiro, entre os dois, terá de haver um entendimento quanto a essa situação e esse acordo entre eles só terá efeito se o banco também concordar com que ficar combinado. E o banco terá, obviamente, de avaliar se o rendimento desses elementos será suficiente ou não para suportar esse empréstimo. E se o imóvel será ou não será suficiente também como única garantia do crédito à habitação. Analisando esses fatores em conjunto, o banco, obviamente, decidirá se poderá ou não o empréstimo ficar só em nome de um dos elementos do casal e assim esse elemento ficar com o imóvel só na sua propriedade. Esperemos que fique então resolvido. Doutora Alexandra Dias Teixeira, agradeço imenso a sua participação, a ajuda que nos deu e as respostas também que deu aos nossos telespectadores para ajudarem a resolver os problemas. São muitos, já o sabemos, há mesmo muitas famílias a entrarem em incumprimento em Portugal, à semelhança do que já acontece com as empresas. Este foi o tema que levamos até si no testemunho direto. Lembrar apenas o resultado deste inquérito. A pergunta que lhe fizemos ao longo desta tarde, ao longo desta hora, foi se algum dia atrasou uma prestação da casa. Esta foi a pergunta que lhe colocamos. As respostas pode também vê-las no seu ecrã. Sim, 75% dos nossos telespectadores responderam que sim, que já atrasaram as prestações da casa e 25% responderam que não atrasaram qualquer prestação. Ficam então as respostas ao inquérito colocado esta tarde. Contamos consigo também amanhã, quinta-feira, com um novo tema neste testemunho direto. Muito boa tarde, fique na companhia do Porto Canal.